A ligação entre o metal e os ligantes dos compostos de coordenação também pode ser entendida como uma reação ácido-base. Isso mesmo. Para entendermos a ligação coordenada que ocorre nos complexos, vamos expandir o nosso conceito de ácido e base. O conceito que vocês conhecem de ácido e base foi desenvolvido por Arrhenius. Nesse conceito, para uma substância ser classificada como ácido ou base, devemos observar seu comportamento, ou seja, como ela reage com água. A presença da água é imprescindível. Segundo Arrhenius, um ácido é uma substância que, em solução aquosa, libera como único cátion o H+, e a base é uma substância que, em solução aquosa, libera como único ânion o OH-. Entretanto, existem outras características ácidas e básicas das substâncias, além do comportamento delas em água. Portanto, torna-se necessário que utilizemos outros conceitos de ácido e base. Vamos aprender mais dois conceitos: ácido e base segundo Bronsted e ácido e base segundo Lewis. Ácidos de Bronsted são substâncias que doam um H+, doam um próton. Lembre-se que o hidrogênio possui um próton e um elétron. Se ele perde o elétron, fica só o próton. Por isso o H+ também é chamado de próton. Bases de Bronsted são substâncias que recebem o OH+. Observe que a definição de Bronsted não é necessário a presença de água. Vamos ver um exemplo já conhecido, o ácido clorídrico, que é um ácido segundo Arrhenius e é um ácido segundo Bronsted. A reação de ionização do HCl em água vocês já conhecem, mas veremos ela agora pelos olhos de Bronsted. Então, observe que o HCl doa o próton para a molécula de água, portanto, o HCl é um ácido de Bronsted. E a água, por sua vez, recebe o próton. Portanto, nessa reação, ela é uma base de Bronsted. Assim, quando uma substância se comporta como ácido, outra deve necessariamente se comportar como base. Como muitas dessas reações são reversíveis, ou seja, estão em equilíbrio químico, podemos ter a reação ácido-base inversa. Vamos pegar como exemplo o ácido fluorídrico, que é um ácido que está em equilíbrio químico. Se olharmos para a reação no sentido direto, dos reagentes para os produtos, o ácido fluorídrico doa o H+ para a molécula de água. Logo, o ácido fluorídrico, HF, é um ácido de Bronsted. E a água é uma base de Bronsted. Mas, se olharmos a reação inversa, o cátion hidrônio doa o H+ para o fluoreto. Portanto, na reação inversa, o cátion hidrônio é o ácido e o fluoreto é a base. Para diferenciarmos esse par ácido-base do par ácido-base dos reagentes, chamamos o par ácido-base dos produtos de ácido conjugado e base conjugada. Assim teremos o HF é um ácido, H2O é uma base, F- é a base conjugada do ácido fluorídrico e H3O+, o cátion hidrônio, é o ácido conjugado da água. A definição de Bronsted é muito útil quando estudamos equilíbrios químicos e a força dos ácidos e das bases em termos de Ka e Kb. Entretanto, essa definição restringe os compostos que podem doar, receber o próton.
Portanto, a presença do H+ é necessária. A definição de ácido-base mais abrangente é a de Lewis. Segundo Lewis, um ácido é uma substância que recebe par de elétrons e uma base é uma substância que doa par de elétrons. Observe que, nessa definição, a única coisa que precisa ter nas substâncias é par de elétrons. Vamos voltar ao primeiro exemplo, da ionização do ácido clorídrico, mas agora pelos olhos de Lewis. Para além da equação química, vamos observar as fórmulas estruturais com os elétrons livres desenhados. Observe que um par de elétrons do oxigênio da água se liga ao hidrogênio do ácido e a ligação HCl é quebrada. Com isso, ocorre a formação do cloreto e do cátion hidrônio. Observe que a água foi a doadora do par de elétrons, portanto, a base de Lewis, como no conceito de Bronsted, e que o hidrogênio do HCl recebe esse par de elétrons, portanto, o HCl é um ácido de Lewis. Observe que uma definição não contradiz a outra, elas apenas se complementam. Resumindo, a definição de Arrhenius está limitada aos sistemas aquosos. Ácido é uma substância que libera H+ em meio aquoso. Base é uma substância que libera OH- em meio aquoso. Pela definição de Bronsted, ácido é uma substância que doa H+ e base é uma substância que recebe o H+. Então, essa definição está limitada pela transferência de H+. E a definição de Lewis abrange todas as outras definições e é devida à transferência de elétrons. O ácido recebe os elétrons e a base doa os elétrons. Vamos voltar então aos compostos de coordenação, como eu disse no início. A formação da ligação metal-ligante pode ser descrita como uma reação ácido-base de Lewis. O metal possui orbitais vazios, que recebem um par de elétron. Portanto, ele é um ácido de Lewis. E o ligante doa o par de elétrons, que passa a ocupar o orbital do metal. Portanto, o ligante é uma base de Lewis. Aqui podemos ver na figura a representação dos orbitais D de um metal. Lembre-se que existem 5 orbitais D em um mesmo átomo e que também existem os orbitais 4s e 4p, que podem participar da ligação metal-ligante. Concluímos que a ligação covalente coordenada é formada pela reação entre uma base de Lewis, que são os ligantes doadores de elétrons, com um ácido de Lewis, que é o cátion metálico central dos compostos de coordenação.